Olá pessoal, começando mais um vídeo ainda tratando da parte do módulo de conjuntos. Já estamos na questão 57. Começamos com toda a parte teórica e já estamos na parte do aprofundamento. Como eu já falei no vídeo anterior, a parte do aprofundamento eu já coloquei no finalzinho do módulo, beleza? Por isso que o módulo está mais extenso, para ter exatamente essa parte de algumas questões mais, digamos assim, interessantes, envolvendo a parte de análise combinatória, probabilidade, então para fazer com que você consiga pensar e visualizar novas situações, ok? Então vamos nos organizar e começando agora com a questão de número 57. Vamos lá. Vamos ao enunciado da 57. Um grupo de 50 pessoas foi dividido em duas categorias, quanto à cor dos cabelos, louras ou morenas, e quanto à cor dos olhos, azuis ou castanhos. De acordo com essa identificação, sabe-se que 14 pessoas no grupo são louras com olhos azuis, que 31 pessoas são morenas e que tem 18 com olhos castanhos. Nesse grupo, o número de pessoas morenas com olhos castanhos é... O que você deve observar? Primeira coisa, mais uma vez, viu que a questão estava tratando de 50 pessoas, mas estava classificando com relação, primeira categoria, com relação à cor dos cabelos, louras e morenas, e com relação à cor dos olhos, azuis ou castanhos. Então, a partir do momento que eu consigo identificar que cada elemento vai ser classificado com relação a duas características, eu já sei. Vou evitar o diagrama de Venn e vou direto para a tabela de dupla entrada. Duas linhas para representar as cores com relação à cor do cabelo e duas colunas para representar, por exemplo, as cores que você tem para os olhos. Beleza? Então, ficamos assim. Pronto. No caso, na minha tabela eu coloquei os olhos na horizontal e a cor dos cabelos nas colunas, beleza? Na vertical. Vamos melhorar nossa tabelinha, pegando aqui o total. Beleza. Vou apagar morenas. Deixa eu apagar aqui, morenas, para conseguir encaixar o total. Pronto. Vou botar aqui. Morenas e aqui o total. Pronto. Assim minha tabela fica completa. Porque eu gosto de acrescentar o total, assim você consegue enxergar que cada estrutura vai se completando. Total de 50 pessoas, então joga aqui, ó, 50. Sabemos que 14 pessoas no grupo são loiras com olhos azuis. Então, olhos azuis e loiras, 14. Então, pronto. Olhos azuis e loiras, 14. Continuando. 31 pessoas são morenas. Então, morenas, total, 31. Então, morenas, aqui embaixo, ó, total, 31. Colocamos, então, aqui, ó, 19, que é exatamente para fechar 50, que é o total. Não esquece, na hora que você visualiza 31 pessoas são morenas, então, morenas 31, independente da cor dos olhos. 31 para as morenas e o 19 para fechar 50, que é 50 menos 31, 19. Certo? E 18 pessoas com olhos castanhos. Então, olhos castanhos, 18. Olhos castanhos, 18. Se de um total de 50, 18 tem olhos castanhos, para fechar, eu ponho 32 com olhos azuis, para somar e dar 50. Agora é hora de preencher o restante da tabela. Vamos lá? Bem, 14 para fechar 19, coloco 5. 14 para fechar 32, vou colocar 18. Para bater exatamente 32. 5 para fechar 18, coloco 13.
E claro que se você somar 18 com 13, fecha 31 aqui embaixo. Beleza, acabamos. Montamos mais uma tabela e eu ainda nem li o que a questão está pedindo. Mas observe que a partir do momento que a tabela foi montada, eu tenho plena consciência e convicção de que o que a questão quiser perguntar, eu vou conseguir responder com bastante tranquilidade e com muita segurança. Porque todo o espaço amostral está montado e visível agora para que você possa responder com segurança. Vamos então verificar o que a questão está pedindo. Não esqueça que aqui, ó, de acordo com essa identificação, 14 loiras com olhos azuis, tá lá no resumo, ó, 14, só fechando o resumo, ó, 31 pessoas são morenas, tá aqui, ó, morenas, 18 com olhos castanhos, então, 18 com olhos castanhos. 18 pessoas com olhos castanhos. A pergunta é, nesse grupo, o número de pessoas morenas com olhos castanhos é morenas com olhos castanhos. Então, pessoal, morena com olhos castanhos. Morenas com olhos castanhos. Pronto, tá aqui. Fechamos, então, esse total. Tá aqui. Resposta à questão, exatamente esse 13 que vocês estão vendo. Afinal, o que a questão pede? O número de pessoas morenas com olhos castanhos. Então, morenas com olhos castanhos. É o cruzamento das duas informações. Então, são 13 pessoas de acordo com o que a questão está pedindo. Morenas com olhos castanhos. Questão de número 57, já era. Fechamos mais uma. Rapidinho, vamos para a questão de número 58. Pronto. Bem, pessoal, é preciso ler com muito cuidado e muita paciência a questão número 58. Veja só. Vamos ler agora o enunciado da 58. Um trem viajava com 242 passageiros, dos quais 96 eram brasileiros, 64 eram homens, 47 eram fumantes, 51 dos passageiros eram homens brasileiros, 25 eram homens fumantes, 36 eram brasileiros fumantes, 20 eram homens brasileiros e também fumantes. Pessoal, o número de mulheres brasileiras que não são fumantes. Pessoal, o negócio agora ficou complicado. Na questão 57, olha só, vamos agora, vale a pena dar uma discutida legal, conversar bem. Na questão 57, vamos imaginar o Tiago dentro da questão, da situação da questão 57, certo? O Tiago, primeira coisa, vamos classificar o Tiago com relação à cor dos cabelos. Tiago é loiro, Tiago moreno. Vamos puxar mais para loiro, vamos supor assim. Mais para castanho, então, loiro. Primeira estrutura, primeira classificação, com relação à cor do cabelo. Depois você vai classificar o Tiago com relação à cor dos olhos. Então, olhos azuis ou castanhos? Castanhos. Pronto. Fechamos o Tiago? Fechamos. Então entenda, cada elemento do grupo foi analisado com relação a duas características, cabelo e cor dos olhos. Combinado? Combinado. Quando você passa para a questão 58, imagine que o Tiago faz parte desse grupo. Se o Tiago faz parte desse grupo, observe que eles estão classificando se o passageiro é ou não brasileiro, se ele é do sexo masculino ou se ele é feminino, ou se ele é fumante ou se não é fumante. Então, pessoal, a 58, ela foge um pouco do formato que nós estamos acostumados. Por quê? Simples de dizer. Pessoal, a nossa estrutura agora não adianta, não vai ser mais uma tabela de dupla entrada. Simplesmente
Essa tabela, pessoal, vai ter que seguir um padrão, um formato diferente do convencional. Uma tabela, sim, não invente diagramas, porque, pessoal, senão vai ficar muito complicado de você conseguir encaixar os valores. Calma. Ainda assim, a tabela. Ah, tia, mas a tabela eu uso quando eu estou classificando com relação a duas características. Sim. Se você imaginar, você pode continuar trabalhando. Fumantes, não fumantes, primeira característica. O cara é, no caso, do sexo masculino ou feminino, e dentro desse grupo masculino e feminino eu posso quebrar em duas fatias. São brasileiros e não são brasileiros. Combinado? Então, a tabela que eu estou sugerindo vai ficar assim, ó. Pronto, tá aqui, ó. Olha a tabela. Essa parte, você já sabe de onde foi que eu tirei. É o nosso resumo. Pronto, ó. Resumo. Aqui. 242 passageiros. E mais 7 informações. Agora, a primeira informação e mais 7, ó. Pronto. Todas estão aqui. Vamos projetar as informações na tabela. Mas antes, deixa eu mostrar para você como foi que eu montei, como foi que eu construí a tabela. Deixa eu só... Esse tracinho aqui não é para ter, não. E nem esse. Pronto. Deixa eu só apagar aqui. Pronto. Beleza. Bem, olha só. Uma hora ele classifica com relação à nacionalidade, depois com relação ao sexo e com relação a fumar ou não fumar. São 3 características. Então, eu decidi colocar fumantes e não fumantes, 2 colunas. Homens e mulheres, 2 linhas. E dentro das mulheres, eu quebrei entre os homens, dentro do sexo, entre os homens brasileiros e estrangeiros e as mulheres estrangeiras ou brasileiras. Tudo bem? E vice-versa. Agora, vamos distribuir os valores na tabela. Vamos lá? Devagar, pessoal. Acompanha. 242 passageiros. Então, já sabemos que aqui, no final, ó, 242. Beleza? Esse total aqui também tem que dar 242, claro. Se eu somar todos os homens brasileiros, com todos os homens estrangeiros, com todas as mulheres estrangeiras, com todas as mulheres brasileiras, tem que dar o total de 242. Se eu somar os homens com as mulheres, também tem que dar 242, certo? Beleza, beleza. Então, vamos continuar. 96 pessoas eram pessoas o quê? Brasileiras. Então, deixa essa informação por enquanto aí. Deixa por enquanto aí. 64 eram homens. Deixa essa informação por enquanto aí. Porque eu sei que homens, eu tenho que dar um total de 64. Eu posso encaixar aqui, ó. 64 homens. Na hora que você encaixa 64 homens, 242 passageiros, 64 homens, ficamos então com 178 mulheres. Tudo bem? Vou repetir. Olha só. O que eu consegui usar? Eu já consegui usar 242 passageiros, total 242, tá aqui. 96 brasileiros. Então, juntando tanto os homens brasileiros como as mulheres brasileiras, 96. Então, não dá para usar por enquanto essa informação. Então, continua. 64 passageiros eram homens. Então, homens, ó, juntando essas duas linhas, tem que dar um total de 64. Eu ainda não sei quantos brasileiros e quantos estrangeiros. Mas entenda, se eu tenho um total de 242 passageiros, pessoal, você, ao subtrair 64 do sexo masculino, você ainda tem 178 passageiros do sexo feminino. Continua. 47 passageiros fumantes. Então, aqui embaixo, ó, na coluna de fumantes, juntando tudo, tem que dar 47. Bem, 242 passageiros.
já sabemos que 47 são fumantes, não fumantes, 242 menos 47. Ficamos, portanto, nessa diferença com 195 passageiros não fumantes. 195. Claro que se você somar, você chega a 242. Aí continua. Ele diz, 51 desses passageiros eram homens brasileiros. Opa, homens brasileiros, o total 51. Então, observe que aqui eu já posso colocar 51. Bem aqui, ó. 51. Homens brasileiros, 51. Para fechar 64 homens, quantos homens estrangeiros nós temos? 13. Que é para fechar os 64 homens que você já tinha observado lá em cima. Então, 13. Pronto. 25 homens eram fumantes. Pessoal, homens fumantes tem que dar um total de quanto? De 25. Não tem como distribuir essa informação agora. Mas deixa aí, deixa. 36 eram brasileiros fumantes. Também não dá para saber, não dá para usar no momento. 20 eram homens brasileiros fumantes. Opa! 20 eram homens brasileiros fumantes. Então aqui, ó, 20. Agora me parece que a coisa vai começar a andar. Pronto. Me diga uma coisa. Se eu tenho homens brasileiros fumantes 20 passageiros, quantos homens brasileiros não fumantes? De 20 para chegar em 51, 31. Fechamos. Beleza? Ótimo, até aqui tudo tranquilo. Vamos agora voltar para verificar das informações que eu ainda não marquei, aquelas que eu nesse momento consigo preencher no nosso cenário. Tudo bem? Vamos lá. Só recapitulando, 242 passageiros, total, 64 homens, então tá aqui, ó, 64 homens, vai acompanhando a caneta. 47 fumantes, então fumantes lá embaixo, 47. Então, na hora que eu coloquei 64, falta quanto para 242? 178. Então, são as mulheres. Fumantes, 47 pessoas. Para fechar 242, quantos não fumantes? 195. Ok. Agora, 47 fumantes, ok. 51 passageiros, homens brasileiros. Então, homens brasileiros aqui, ó, 51. Então, quantos homens estrangeiros? Como tem que fechar 64 homens, então 13 para fechar com 51 são homens estrangeiros. Tudo bem até agora. Lá embaixo eu consegui usar a informação, ó. 20 eram homens brasileiros fumantes. Então, homens brasileiros fumantes, 20. Beleza. Vamos voltar para ver se nós conseguimos, pessoal, completar o restante da nossa tabela. Vamos lá? O que eu consigo? 96 pessoas eram brasileiros. Então, olha só, os homens brasileiros, 51. Esse 51 que está aqui, que eu vou colocar aqui, ó, de verde aqui, tem que fechar 96 brasileiros. Então, juntando a primeira linha, que são os homens brasileiros, com as mulheres brasileiras, tem que dar 96. Então, vamos colocar aqui, ó, 45. Beleza? Olha aí que o negócio está melhorando. 45. Eu fiz a primeira leitura, completei o que dava para completar e agora eu estou voltando para tentar fechar e usar as outras informações. Eu sei que é uma questão extremamente difícil, então por isso cuidado na hora que estiver montando. Fiz a primeira leitura, beleza, agora vamos para a segunda. 96 passageiros brasileiros. Então, juntando os homens brasileiros, que eu já sei que dá um total de 51, para fechar com as mulheres brasileiras, 45. Assim, 51 com 45 bate 96. Muito bom. Então, não esquece, a primeira linha lá no finalzinho aqui, ó, 51 com 45 dá 96.
Agora, antes de continuar, se eu sei que são 178 mulheres, das quais 45 são brasileiras, quantas não são brasileiras? 133. Lembrando que esse 133 com 45 tem que dar 178, que é o valor que está aqui do lado, ó, para as mulheres. Mulheres brasileiras, 45. Então, mulheres estrangeiras, 133 para fechar 178 mulheres. Ok. Continua. Agora, vamos lá. 25 passageiros eram homens fumantes. Pessoal, homens fumantes são essas duas linhas aqui, ó. Homens fumantes. Tem que dar 25. Se eu já tenho 20 em cima, eu vou colocar 5 embaixo. Confere? 25 passageiros eram homens fumantes. Então, homens fumantes, ó, 25. Se eu já tenho 20 brasileiros fumantes, os estrangeiros, 5. Assim, eu tenho 25 homens fumantes. Para bater homens estrangeiros, tem que dar 13, ó. Homens estrangeiros, 13. Se eu já tenho 5, eu coloco 8. Aí eu fecho o total de 13. Beleza? Ok. Vamos continuar. Pessoal, 36 brasileiros fumantes. 36 brasileiros fumantes. Para tirar brasileiros fumantes, onde é que eu vou tirar? Homens brasileiros fumantes, 20. E mulheres brasileiras fumantes. Aqui, ó. Então, se esses 36 são os brasileiros fumantes, ele está somando os homens fumantes e as mulheres brasileiras também fumantes. Para chegar em 36, se eu já tenho 20 homens brasileiros fumantes, eu vou colocar 16 mulheres brasileiras fumantes. E assim vamos fechar a nossa tabela, não é verdade? Pronto, fechamos a tabela. Não, Thiago, você ainda tem 3 espaços, dá para completar agora. Vamos. Não esquece, 36 passageiros brasileiros fumantes. Então, ó, brasileiros fumantes, 20 para os homens e brasileiros fumantes, 16 para as mulheres. Então, quantos brasileiros, independente do sexo, eu tenho que estão fumando? 20 homens e 16 mulheres. 36 brasileiros fumantes. Ok. Pessoal, a coluna dos fumantes tem que dar um total de 47. Se você somar, até agora nós já temos 20 com 5, 25, com mais 16, 41. Para chegar em 47, mais 6. Agora bate 47, que é o total de fumantes. Continuando. Mulheres estrangeiras, eu tenho que encontrar um total de 133 mulheres estrangeiras. Se você já tem 6, você vai colocar 6 que são fumantes, você vai colocar 127 que não são fumantes. Beleza? Mulheres estrangeiras, no total, 133. Fumantes, 6, para chegar em 133, 127. Mulheres brasileiras, 45. Fumantes, 16. As que não são fumantes, você deve observar que você vai colocar 29. Aí você chega no 45. Ó, mulheres brasileiras, 45. Já sabemos que 16 são fumantes. Não fumantes, 45 menos 16 dá 29. Pronto, pessoal. Chegamos ao resultado final. Consegui completar toda a tabela e agora você pode voltar ao enunciado e procurar o que a questão está pedindo, tendo a certeza de que jamais ele vai conseguir perguntar algo que você não consiga responder. Afinal, toda a tabela foi construída e foi montada com convicção. E aí, pessoal? Questãozinha complicada, né? Mas vamos lá, finalizar. O número de mulheres brasileiras não fumantes é. Entenda que ele quer mulheres brasileiras não fumantes. Mulheres, ó, mulheres brasileiras não fumantes. Então, nós estamos falando daqui, ó, dessa região. Ó. Pronto. 29. Muito boa questão. Não precisa nem falar
sobre o nível e o grau de dificuldade. Então, mulheres brasileiras que não são fumantes, 29. Pronto. Deixar aqui tudo organizado para você saber exatamente para onde olhar. Pronto. Pronto. Tá aí, pessoal. Você agora tá com a tabela montada. Quando você for imprimir, porque o material, pessoal, que é riscado, que é todo rabiscado pelos professores, também está à sua disposição. Então, na hora que você for imprimir, vai ficar perfeito para você identificar o que você realmente quer. Mulheres brasileiras que não são fumantes, 29. Aqui são os homens brasileiros fumantes. Aqui, homens brasileiros não fumantes. Os 5, homens estrangeiros fumantes. Homens estrangeiros não fumantes. Mulheres estrangeiras fumantes, 6. Mulheres estrangeiras não fumantes, 127. Mulheres brasileiras fumantes, 16. E mulheres brasileiras não fumantes, 29. Procura o item 29 e o resultado é o item A. Beleza, pessoal? Questão número 58. Com certeza uma questão diferente de todas as outras 57 que nós já fizemos. Então é uma questão muito boa, dá para fechar com tranquilidade e só começa o próximo vídeo se você refizer a 58 e conseguir montar com tranquilidade, beleza? Já estou te esperando, daqui a pouquinho nos encontramos. Valeu, pessoal, um forte abraço, até mais.